Pessoal, estamos aqui hoje então com o Roberto Rodrigues, um atleta e treinador de ciclismo, de estrada principalmente, né? Ultimamente mais de estrada. Um cara que tem uma história sensacional no ciclismo gaúcho e brasileiro e às vezes até internacional, né, Beto? E a gente trouxe ele então para a gente conversar um pouco sobre a modalidade, ter um pouco de uma ideia mais aprofundada de como funcionam os treinamentos, de como funciona a suplementação, né, questões de provas, né, quais são as indicações para esse tipo de esporte. E para começar, então, te agradecer a presença conosco aqui, parceiro bem forte no que a gente está fazendo. E se quiser falar um pouco da trajetória, né, como é que tu chegou aqui hoje, depois de tantos anos, né, toda essa história que tu teve no ciclismo. Bom, vamos lá, agradeço o Diego, a Kickoff aqui, a esse espaço legal que estamos iniciando, né? Uma trajetória para conversar um pouco com os atletas e treinadores, né? E falar do esporte, né? Que o esporte eu acho que ele vem agregar em todos os sentidos. E falar um pouco da minha pessoa. Sou atleta há 40 anos já, desde os meus 11 anos de idade eu já estou inserido na competição, vem da linhagem do meu pai, que já era atleta. Completei 51 anos agora em agosto. Os parabéns, né? Obrigado. Foi esses dias agora, só vou tomar a caninha 51 agora. E continuo ativo, né? Em competições, né? Nível nacional, estadual e internacional ainda. Gosto muito das provas de grão fundo, né? Que são provas de longa distância com mais altimetria. E venho ainda a querer, né, continuar no esporte por um bom tempo, né, que me sinto bem, me sinto saudável, né, e vejo o quanto é importante o esporte dentro da nossa sociedade, né. Uhum. Legal. E hoje tu tem uma assessoria esportiva que tu faz treinamentos e assessoria para quem já faz um bom tempo o esporte ou quem está começando também, né? Sim, nós temos a RR Cycling, né, que é uma assessoria específica para ciclistas, né, de todas as modalidades do triatlon, ciclismo e mountain bike, né, tenho atletas do Brasil inteiro hoje, à distância aí, presencial, né, cheguei há pouco tempo do treinamento com o pessoal aqui, cheguei até meio suado, né, mas é a minha rotina de vida, é o meu escritório, ele é na rua pedalando com os atletas que eu tenho presencial e venho cada mês ali a gente vem crescendo a RR Cycling de uma maneira diferente, né? Estar mais disposto a estar junto com o atleta, né? Tendo, mesmo a distância com planilha, a gente tem um trabalho diferenciado, que é a proximidade, né? A gente tenta buscar o atleta mais, ter mais próximo dele e entender o que ele está buscando, né? Porque nós atletas somos amadores, né? E a grande maioria ela tem a família, tem o seu trabalho, né? Tem os seus problemas, tem as suas, né? Seus deveres, né? Tem que conjugar uma vida fora do esporte. E o esporte ele tem que estar inserido junto para o seu bem-estar, né? Então a gente vem fazendo um trabalho bem assim específico com isso, né? Tenho vários atletas hoje, empresários, médicos, né? Enfim, de várias categorias de ramo de trabalho. Mas, graças a Deus, a gente vem tendo sucesso com isso, né? Sim. Tem uma coisa que a gente gosta de falar bastante aqui, que é a questão o atleta amador, ele tem uma diferença para o atleta profissional, que o atleta amador não tem tempo de descansar, né? Porque quando ele vai descansar, que é quando a gente evolui, ele tem que trabalhar. Sim. Ele não está sendo pago para descansar, que é o que o atleta profissional consegue fazer, né? Sim, isso às vezes é um problema que a gente tem, que o atleta ele quer performar, né? Independente se ele é o amador. Sim. Ele vê o profissional, ele quer ser igual, ele quer performar, e o descanso é o sono, né? Porque ele termina o treino, às vezes começa às 5 da manhã, termina às 6:30, ele vai trabalhar e fica em pé o dia inteiro, ele não está descansando, né? E o atleta profissional não. Ele vai ter o recover, vai ter o massagista, vai se alimentar melhor, né? Que nem eu cheguei aqui, comi uma proteína no meio do caminho para poder, né, pelo menos chegar aqui alimentado. Então, essas diferenças, né, de um profissional e amador, a gente tem que conjugar e a gente tem que fazer a pessoa entender isso, que ela tem uma rotina de trabalho familiar e inserir o esporte para ela conseguir conciliar isso. Sim. Mas se ela começar a focar que pensar como profissional e agir como profissional, ela não vai durar muito tempo. Alguma coisa vai acontecer, vai acontecer, ou ela não problema. Vai faltar na família, Sim, ou vai faltar no treino, vai ter algum problema, lugar vai dar um problema. Ou até uma lesão. Pois é, lesão é outro problema grave, que pode acontecer mais em amadores do que em profissionais, né? Sim. Mas na questão da assessoria, então, digamos que um aluno hoje queira começar contigo, né?
o que tu pede para ele? Que tipo de testes assim tu começa fazendo para definir como serão os treinamentos dele? O importante hoje, o teste é o teste físico com o médico, né? Uhum. Ver como é que tá a tua saúde, né? Cardiovascular, a tua saúde completa, né? Fazer os exames, né? Anual, né? Ou até semestral, sim, né? Que é importante isso, a gente saber que a gente está pegando uma pessoa que não tem nenhuma restrição, sim, né? E aí depois a gente vai ver o nível dessa pessoa, né? Em que nível ela anda de bicicleta. Se ela é o cara que nunca subiu numa bike, que eu já iniciei várias pessoas que nunca subiram numa bicicleta e iniciaram, né? Hoje até tem um menino que já está inserido no triatlon faz apenas 4 meses, ele nunca subiu numa speed, né? E já participou de uma primeira competiçãozinha, já vai ir. Então, tem a iniciação, né? Sim. Tem o passo de iniciação. Tem as pessoas que já têm mais destreza, que já entram no esporte já mais forte, já tem mais noção do que é a parte esportiva, tem mais facilidade. Então, nós dividimos o grupo em 3 partes, né? Que é o avançado, o médio e o intermediário, né? Então, assim que a gente faz a parte de iniciação do treinamento, né? E a pessoa, digamos que tu falou, tem algumas que já entram com uma certa habilidade ou um certo preparo. Para tu montar as zonas de treino, por exemplo, provavelmente o cara que começa já começa muito com zona 2, né? Uhum. Para criar aquela base e tal. Sim. Para tu dizer o que é a zona 2 para a pessoa, ela faz um teste cardiovascular? Sim, daí a gente, se ela é à distância e não usa a métrica que nós usamos hoje eu uso o aplicativo do Training Peaks, né? Uhum. Então, tem muitas pessoas que usam só a cinta cardíaca, que a gente vai usar o teste, né, específico, capacidade máxima, média, em repouso, e vai fazer o cálculo para saber as zonas dela, né? Ou, se não, é agora a potência, né? Sim. Que para mim, hoje, é o que veio, assim, para realmente ficar... Que é o padrão ouro hoje. Que é o padrão ouro. Tu tem uma métrica muito efetiva, melhor do que o batimento cardíaco, né? Então, existe o teste de FTP que a gente faz, né? Para saber o cálculo das zonas de potência que ela vai gerar, né? E esse teste ele tem que ser feito a cada 45 dias, 60 dias no máximo, né? Porque vai mudando, né? Porque hoje a potência ela é gerada em peso-potência. Uhum. Então, às vezes, não adianta eu gerar um cálculo para ti e eu tô à distância contigo e não tô perguntando se tu tá engordando, emagrecendo e tu aumentou 2, 3 quilos. Cara, isso dá uma diferença enorme, né? A bicicleta tem uma diferença da corrida, né? Porque hoje a moda muito também a corrida. Sim. E não moda, vale também, sim, como esporte, como saúde. Mas existe a diferença grande que na corrida não existe tanta essa importância do peso da pessoa, né? Claro, também faz, mas a bicicleta é muito maior porque acaba subindo muito mais montanha e tal. Sim. O peso do atleta vem mudando, né, Diego? Tu que participa bastante também do ciclismo, né? Os atletas ali da década de 90 eram atletas, até 70, né? 70, 80 e 90 eram atletas fortes, né? Mais robustos, né? E depois entrou a era perder peso mesmo e não perder a potência, né? Então, hoje a gente vê atletas escaladores, né? Com 1,75 m, com 55 quilos, 58 quilos, né? Costumo falar que são os jockeys, né? Exato, e consegue gerar uma potência incrível, uma potência, assim, enorme, né? Então, tem muito a ver, né? A questão de peso hoje no meio ciclístico, né? Eu não pedalo hoje. Ou fiz alguns treinos na vida, mas quero começar a treinar mais especificamente. Aí eu chego para ti e diz, não, eu quero treinar, fazer as assessorias contigo, e eu tenho como objetivo um Gran Fondo ano que vem, lá em junho, né? Digamos, um ano para frente. Sim. Como é que funciona essa periodização, esse macro ciclo até chegar lá, né? Isso aqui que a gente quer entender melhor. A questão do treinamento. Eu prefiro quando entra um atleta, né? Claro que a gente não faz um contrato específico, né? Não existe. Mas hoje, às vezes, as pessoas acham que o treinamento vem em um mês, né? E não vem. A questão toda ela é 3, 6, 1 ano, 2 anos, né, de crescimento, né? Ainda mais o ciclismo, que ele é muito fino, né? Muito crescimento vem aos pouquinhos, né? Mas a pessoa que nunca treinou, ela vai entrar numa bicicleta, ela vai andar 10 km a 15 por hora, né? Sim. E em um mês, ela está fazendo os 10 km a 30 por hora. Sim. É muito rápido a evolução. Então, isso são conquistas, né, que a pessoa vai gerando, né? Então, tu tem que ter esse entendimento, por isso que essa proximidade que nós temos, né, de ter o contato de telefone aberto, né, não é só falar pelo aplicativo, né, é ter o contato com a pessoa semanalmente, né, ligar, como é que tu tá, dormiu bem, tá bem, vamos lá, vamos treinar, e montar um cronograma para ela de 3, 6 meses e 1 ano, né. Então, no ciclismo, a gente tem o treinamento de base, que a gente chama,
que se anda muito nas zonas Z2, né? Que é onde tu vai construir o teu alicerce para depois fazer as outras atividades de evolução, né? Que são treinos específicos, né? Hoje eu trabalho muito com a questão de a periodização minha, eu trabalho muito com a questão focada na base. A pessoa tem que ter uma base ali de... Antigamente fazia base de 2 meses e meio até 3, né? Pá, andar ali, ó, devagarinho, 100 e poucos quilômetros, né? A gente não queria sair da base também, né? Exato, só que hoje o tempo, né? Aí muita gente quer ficar na base o ano todo, né? Mas o problema é que hoje nós temos pouco tempo. As pessoas querem rapidez, né? Querem a ação rápida, né? Então, hoje a base a gente usa 45 dias de base, né? 40, depende do atleta, né? E aí depois a gente vai começar a trabalhar a parte de VO2 e parte de força, né? E aí entra os intervalados, né? Com métricas que a gente vai usando conforme a pessoa tem ou abatimento cardíaco ou a potência, tem uma eficiência maior. Só que assim, o resultado a gente já começa dizendo para a pessoa que é 3 meses o mínimo, que a gente vai ter o alvo inicial para ela ter a percepção de mudança, né? Que não adianta, né? Tem outras pessoas que criam aquela coisa... o cara ganhou aumentou um pouquinho... mudou um pouquinho ali o FTP, ou mudou um pouquinho a zona de... o cara já vai lá e tu já melhorou muito, e tal. Mas não é isso. A pessoa tem que ter uma noção do crescimento dela de um período correto, né? Que é 3 meses, 6 meses, 1 ano. E outras modalidades também têm esse tempo de evolução. Até a musculação, por exemplo, né? A pessoa entra numa academia, vão te falar, tu vai ter um resultado daqui 3 meses, 4 meses. Isso aí. Não dá para querer antecipar. E também a gente tem um outro, para quem tem assessoria, aquela questão também do atleta quando ele não evolui mais. Que ele entra no patamar, né? O famoso patamar. Que é o platô, que a gente chama, né? Isso. Chegou no platô que ele não vai mais e, cara, e o treinador pensa, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou perder o aluno, né? O que eu vou fazer? Daí começa a inventar, né? Começa a inventar coisa pro cara e o cara não vai mais. Só que isso tu também tem que deixar claro pro aluno, né? Porque, cara, tu chega num ponto, tu não vai evoluir mais, que tu chegou no teu ápice do teu tempo que tu tem para treinar e tua disposição. Ponto. Tu quer evoluir mais, tu vai ter que mudar alguma coisa na tua daí vida. nós vamos ter que mudar a rotina. Cara, chegou no que tem, eu tenho atletas amadores que são muito bons, assim, que chegaram no nível muito bom. Eu tenho, posso dizer, até pode trazer ele aqui, o Tessel, né? É um cara que em 1 ano, né? Ele treinou bike comigo, né? E fez assessoria com preto de natação e corrida, né? Ele fez um Iron em 9 horas e 18. É muito bom, né? Cara, isso é espetacular. Então, são fora da curva. Então, só que ele dedicou a vida dele 1 ano como um profissional. Sim, deve ter dedicado de várias coisas para chegar lá. Então, são coisas que tu tem que mensurar. Cara, eu tenho tempo para isso, eu tenho disposição para isso, eu tenho investimento para isso, né? Então, tu tem que ter, sim, tu tem que saber o que a pessoa quer. Quando chega no platô, não, eu quero só me manter agora. Tô aqui por saúde, digamos. Mas exatamente, eu tô por saúde. Agora eu não quero mais performar, né? Chegou no meu nível ápice, como tu tá me dizendo, e eu vou agora manter a minha saúde, manter o meu corpo bem, minha mente boa, e eu vou continuar no exercício. E tu tem uma percentagem boa de alunos que pensam no treinamento de ciclismo para isso? Que não querem performance? Tem, a metade. Metade deles, Metade. A metade, cara, ela quer sair do seu trabalho e desligar. Sim. Pedalar na rua, né? Com uma válvula de escape. Curtir uma vibe legal, pedala, sua, libera endorfina, trabalha a musculatura e paramos para tomar um cafezinho, batemos um papo. A gente fala também bastante disso aí, de não só ciclismo, mas outras atividades mais com cardio mais forte, digamos assim, que elas geram esse bem-estar mental, né? Isso tem muita gente que só procura isso, não precisa da performance para ter o resultado que ela procura, né? Hoje é importante, né? A gente está em contato para saber a rotina da pessoa, para saber o equilíbrio mental dela, né? Como é que ela está também, né? Pô, não dormiu direito, aí tu vai querer fazer um treino de tiro com o cara não tá bem, né? Sim. Quer exigir, o cara não tá no dia, né? Tu tem que perguntar, vai sair para treinar, como é que tá hoje? Dormi mal. Hoje, não sei o que, meu filho acordou com febre, eu levei ele às 3 horas da manhã no médico.
Então, isso é importante, né? A gente se fala muito também o estado de flow, né? Hoje é um estudo muito importante nisso, né? Tanto nos amadores como nos profissionais, né? É quando tu foi fazer um exercício ou até uma competição, que é o mais importante, isso tem, antigamente, a concentração dos jogadores, né? Sim. Só que nos jogadores de futebol, a concentração parecia que era uma prisão, né? Que eles não podiam ver a família, aquela coisa. Daí atleta fugindo até não funcionava muito. Mas isso funciona, o atleta não ter algum problema mental véspera da tua prova. Sim. Né? Vamos botar nosso caso, amadorismo aqui, vamos correr um grão fundo no domingo, né? E hoje a gente tem um problema, tu teve um problema grave na tua empresa. Sim. Cara, isso vai te afetar na tua competição, né? Enorme. Então, isso hoje os treinadores estão tentando colocar isso nas pessoas também para tentar ficar elas mais tranquilas na semana de prova. Não é só abaixar o nível de treinamento, Sim. é também o seu estado e espírito estar bem, tranquilo, evitar os problemas e estresse para chegar bem também na competição. Sim, porque hoje a mente não é uma coisa que está desconectada do corpo, né? É uma coisa só. Uma coisa só. As Né? coisas E às estão vezes juntas, tu perde né? uma prova não pelo físico, pelo teu mental, né? Então, e muitas vezes acontece E a isso. maioria das vezes, né? Hoje o bloqueio mental numa competição, se tu não tem esse trabalho forte, né, de estar bem concentrado numa competição, tu pode perder ela na concentração. E Beto, a gente falou de competições, assim, competições amadoras. Me diz alguns exemplos assim, do que os alunos teus vão participar daqui para frente, o que tu indica mais para frente para o pessoal tentar se desafiar. Se desafiar. Se desafiar, isso aí. Eu sempre falo, né? Hoje, tu entrar numa competição é um desafio pessoal, né? Então, isso é importante. Se criou-se, né? Isso vem lá do L'Étape Le Tour, né? Há 20 anos já deve ter, né? Mais ou menos, né? Tempo. E veio para o Brasil, né? Essa questão de ter grão-fundos, né? Provas que a gente chama as provas gourmets, né? Que são bem organizadas, né? Tem um atrativo familiar, né? Tem uma ótima estrutura de organização, uma boa altimetria, uma boa quilometragem. Tem para os dois níveis, tanto quem quer se desafiar numa quilometragem maior e depois também um circuito médio, né? Então, essas provas, felizmente, a gente teve 2 no Rio Grande do Sul já, em Gramado e em Bento Gonçalves, né? Que nós participamos. E eu indico, não sei se ano que vem e os outros anos vai conseguir haver ainda aqui no estado. Sim. Mas são provas excelentes para quem já tem um período de treinamento participar. Vale dizer que não é um cara que começou a pedalar ontem que consegue fazer uma prova dessas. Vou dizer assim, eu Precisa acho de um preparo de assessoria. 6 meses, Sim. né? Tu já consegue desafiar no meio fundo, né? E com 1 ano ali tu já pode ir com o longo, né? Sim. No caso, né? Claro, sempre dizendo, às vezes tem a pessoa fora da curva, né? Não. Que isso ali em 3 meses já pode ir pro longo, né? E ganha. E aí vai bem e ganha nessa categoria, né? Mas o legal do grão fundo é essa questão toda. Hoje o esporte amador ele está inserido não só na competição, né? A gente tem um exemplo do UCI Pomerode, que esse ano vai ser em Timbó. A gente já correu 2 edições. Tive uma aluna que ficou campeã da etapa, que é uma etapa da Copa do Mundo da UCI, né? No caso, né? Lembrando Amador. que a UCI é União de Ciclista Internacional. Isso aí. Então ela é uma chancela, exatamente, mundial, a maior entidade mundial que trouxe para Pomerode uma etapa classificatória para o Mundial. Então é onde o amador ele pode dizer que ele ganhou uma etapa da Copa do Mundo amador, né? Então a gente teve a Vanessa, né, que ganhou na categoria dela, né? Eu ganhei na minha e vários alunos tiveram ótimos resultados, né? E ali é uma classificatória para o Mundial da sua categoria, que é a Master, né? Que vai correr na Austrália agora no mês de agosto, final de agosto, se não me engano. Então tem várias etapas no mundo, né, dessa União Ciclista Internacional, que é da UCI, né, grão fundo, que tu pode escolher se classificar e até correr o Mundial, né? Sim. Então é uma outra prova que eu indico bastante. Nós temos o L'Étape em Campos do Jordão, que é outra estrutura sensacional, que também vem com a bandeira do Tour de France, né? Sim, toda a chancela de organização. Também já vem, acho que há 10 anos já sendo essa organização. Eu já participei 4 anos, ganhei 1 ano na minha categoria e já levei... O cara é multicampeão, realmente, não é brincadeira, né? Já ganhamos algumas coisas, né? E levamos vários atletas já em 2 anos lá, foi super bem. Camila ganhou também na categoria dela, no L'Étape, né? Então, eu tenho atletas, assim, que eles são, nas suas categorias, tem atletas muito bons que foram formados na RR, né?
Então, esse Letap também é sensacional de ir. E tem outros granfundos também. Tem Movistar em Montevidéu, que nós fomos ano passado e vamos esse ano. Tem o Gran Fundo New York, que é o mesmo a chancela de Bento tem em Punta del Este, né? Então, assim, no Brasil todo, assim, está acontecendo provas muito interessantes para amadores. Sim. Isso é o mais importante. Que daí você corre com a sua categoria e é uma coisa bem legal que, assim, a maioria dos granfundos ficam na mesma... É o mesmo quilometragem, altimetria dos anos, né? Eles tentam não mudar para te ter uma noção do tempo que tu fez, né? Para ver a tua evolução no próximo ano. Eu me lembro que primeiro ano que eu corri em Campos de Jordão, eu fiz um tempo, no outro ano eu baixei 8 minutos, no outro ano eu baixei 12 minutos. Então, foi o mesmo trajeto. Então, isso é legal que tu vai também pelo teu desafio pessoal, né? Então, o Gran Fundo, ele é um desafio pessoal também. Né? Acho que no meu caso, pelo menos... Tu correu Bento, né? Eu corri Bento duas vezes, também baixei bastante tempo segunda vez. É bem legal. E eu nunca tive a pretensão de ganhar, porque o meu nível é mais baixo. Mas essa ideia satisfação de subir a evolução pessoal e de se desafiar é excelente. Que é onde entra o treinamento da assessoria, né? A pessoa, assim, ela tem que ter uma noção que, claro, tem amadores hoje com nível muito, muito alto, muito próximo até de profissionais, né? Mas quando tu vai numa competição dela e tu tem certeza, assim, que, cara, eu tô indo lá para participar, curtir a vibe e melhorar o meu tempo, ela é diferente da disputa pessoal de querer ganhar. Então, o pódio, ele vira um segundo plano. Sim. E aí fica até... É muito curioso isso, que nós terminávamos, assim, os granfundos, né? Daí a galera chegava, assim, a primeira coisa que me falava era o tempo. Pá, Beto, melhorei meu tempo, pá, me abraçava, eu feliz. Não deu pódio, beleza. Não tem problema. Daí depois saía a classificação do pódio. E aí, às vezes, entrava. Cara, era uma segunda festa, entendeu? Então, por isso que eu acho muito legal essa questão de participar do Gran Fundo, né? Muito legal, bem interessante. No meu caso, não fui pro pódio na segunda vez, mas a minha família estava lá na chegada, né? E aí a minha filha que me entregou a medalha. Olha que momento, né? O resto da vida tá embora, né? Tanto a minha quanto a dela, né? Momento único, exatamente. É isso aí. O desafio é tu terminar o desafio e chegar, assim, conquistar o que tu pensou e mensurou no treinamento. E Beto, óbvio, o esporte de ciclismo, que é um esporte de resistência, né? De grandes distâncias, às vezes, grandes períodos, a nutrição se torna uma coisa muito importante, né? A gente sabe que hoje o carboidrato já caiu por terra aquela história de não consumir carboidrato, né? Sim. Hoje já é uma coisa bem que é senso comum e se fala muito hoje na quantidade de carboidrato que você tem que consumir por hora, por hora, num treino. Como é que tu faz isso na assessoria? Tu chega a entrar nesse nível de detalhe com todo mundo? Ou cada um vai na sua nutricionista? Não, isso é bem importante, né? A questão... Hoje mesmo teve um aluno que veio de Passo Fundo. Na verdade é um amigo, né? Pode virar um aluno, né? Mas um amigo que veio passar 3 dias aqui no Novo Hamburgo, convidei ele para treinar e tal. E a gente batendo papo, né? E o assunto daí ele falou, esse treino hoje eu comi uma paçoquinha, um gel e mais não sei o quê, de 2 horas, né? E a gente conversando também sobre o assunto de quanto comer durante um exercício, né? O quanto é importante a alimentação de carbo, né? O nível de carboidrato, né? E eu vou te dizer uma coisa, eu me lembro, eu com meus 13 aos 15 anos, eu saía sem café da manhã para treinar. Quando a gente é novo, a gente faz qualquer coisa. Sim, né? cara. Só que daí quebrava, feliz. Dava cãibra, não tinha esse entendimento. Isso estou falando de 40 anos, 35 anos atrás, né? Então eu vejo que, nossa, foi muito importante a entrada da nutrição esportiva dentro dos atletas. Isso já venho fazendo desde os meus 40 anos, né? São 11 anos já que introduzi mesmo a parte nutricional junto do meu treinamento. E é onde veio os bons resultados, né? E eu vejo, assim, a gente olha muitos profissionais, né? Hoje chega um atleta que corre um Giro de Itália, um Tour, da linha Pro Tour, a consumir 120 gramas de carbo por hora. Muita coisa, né? É bastante. Isso é uma preparação, né? Muita gente vê isso e quer fazer e às vezes passa mal, né? E eu vou ser bem sincero, eu não consigo ingerir isso, né? Não tentei, né? Mas eu sinto que o meu organismo, assim, é 70 gramas no máximo por hora. 60 é o... Vamos botar um exemplo, o Gran Fundo, né? Bento, né? Que foi praticamente 4 horas, né?
eu consumi 60 gramas de carbo por hora, né? Mas isso a gente conversa muito com os alunos para procurar uma nutricionista, né? Sim, para fazer a Não conta adianta eu dizer, né? personalizada. Eu acho que cada um na sua área, né? Eu acho que não adianta eu dizer que vai ser... Eu sempre falo, leva comida. Isso é o importante, né? Leva Sim. comida, se não tem um Se gel, faltar combustível, leva uma paçoquinha, leva um pãozinho com goiabada, leva uma banana, bom, enfim, alguma coisa para ter um carbo. Na garrafinha também tem hoje os nutrientes que é possível, né? A hidratação é muito importante. esse era outro ponto que a gente queria Outro tocar também. ponto que também, quando eu fui a primeira vez me consultar com a nutricionista, eu falei que o quanto eu tomava de água, ela saiu do consultório e me trouxe um copo, né, para tomar. Nunca vou esquecer disso. Então, mudou a minha vida também a questão de aumento de água, né, por dia, né? Isso é bem importante. E às vezes a água até não é suficiente, né? Que nem, dependendo do período aqui no Rio Grande do Sul, no inverno nem tanto, mas no verão é demais, natural, né? No inverno tu não querer tomar água, né? Mas o corpo precisa, né? Então é muito importante tu estar adequado hoje a tua alimentação, né? Com o teu treinamento, né? A tua proteína, né? O pós-treino, né? O teu pré-treino, né? O teu recovery, isso tudo é importante. Isso entrou hoje na linha do amador, né? O amador, ele tá preocupado. Ele quer fazer como um profissional. Então, se ele está investindo numa assessoria esportiva, ele está investindo em suplemento, numa nutricionista, num fisioterapeuta, que é muito importante também, o recover, né? As suas lesões, principalmente quem corre. O ciclismo, graças a Deus, é menos, né? Cara, é muito baixo o índice de lesão, né? A lesão que acontece é quando tu cai, né? Sim. Aí sim a gente Daí é uma tem lesão um problema. traumática, né? Não é uma lesão por esforço repetitivo. Essa questão toda veio, né? A nutrição, ela veio mesmo para a gente ajudar muito o atleta, né? A saber comer, não sair tanto fora da curva, né? Eu venho te dizendo que a minha vida inteira, eu iniciei no esporte ali nos meus 13 até os 17 anos, eu pesava 58 quilos, 60 quilos, era muito magro, né? Só que aí eu não ganhava prova, era uma coisa muito louca. Assim, chegava a faltar força e energia. Porque não tinha prova de subida e tal, era prova de circuito de explosão, né? E aí eu tive um convite de um amigo, quando eu iniciei a faculdade na Fevale, para fazer um estágio na Vittar. O Val e o... esqueci o nome dele agora. Val... Bom, é a Vittar. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. E aí fiz meu estágio lá e malhava lá. E lá eu consegui pegar um pouco de potência, né? E também ali peguei umas dicasinhas de comer um pouco mais com eles, né? E aí fui melhorando, ganhando umas provas e tal. E aí eu vi que meu corpo aumentou, o volume foi aumentando. E, cara, depois ali dos meus 20 e poucos anos até os 30 e poucos, era 78 quilos, 79 sempre. Ganhou várias tornei provas. mais explosivo, ganhei muitas provas, fiquei 10 vezes campeão gaúcho e tal. Mas ainda a alimentação, ela não era perfeita, né? Quando entrou quando eu fui chegar perto dos 40 anos ali, que eu comecei na nutricionista, comecei a tomar mais água, comecei a baixar peso, né? E aí vem a questão peso, potência, né? O atleta, né? Que eu queria performar ainda, né? Isso eu tô falando para quem quer performar, né? E aí, cara, fui reduzindo. Hoje a minha média de peso é de 70, 73 quilos eu fico, né? Mas então, com a mesma massa muscular ou força que tu tinha antes, né? Sim, eu até aumentei a potência. Eu aumentei. Hoje, meus melhores números que eu tive, o ano passado eu fiz um teste, foi com 50 anos, foi o melhor teste da minha vida. Aí, com 50 anos. E o kickoff junto, né? Exato. Tem que ser, né? Tem que ser junto, né? Então, importante demais a nutrição. Acho que todos precisam... Tem um caso bem emblemático do pessoal do Tour, né? Do Pro Tour lá, o Abrahamsen, né? Que se fala bastante nesses últimos anos dele. Sim. Que ele não engordou. Ele aumentou o peso dele em 20 quilos, né? Massa muscular. Não ganhava muita coisa antes e aí quando ele fez isso, começou a ganhar etapas e tal. Sim. Foi totalmente o contrário do que os caras estão fazendo, né? Então, cada um busca, assim, o que... Exatamente. Hoje, que nem tu pega um cara super potente, né? Com força muscular, né? Vou te dizer, assim, eu tenho um atleta, o Marçal, tu deve conhecer. Cara... muito explosivo, começou a curtir mais a bike, né? Ele tem uma bike de TT, né? Cara, ele tem uma explosão muscular muito forte, deve ter 90 e poucos quilos, mas é massa muscular. Então, cada um tem as suas especificações, né, de musculatura, né, fibra muscular e também sua potência, né? Então, eu falei para ele, né? Ele iniciou e disse, cara, se tu for pra pista, tu vai ser um atleta nível nacional na pista, né? Então, tem facilidade.
Aí hoje foi esse atleta aqui de Passo Fundo com 1,80 m com 68 kg, ele falou. Uma facilidade para subir enorme, porque tem pouco peso, né? Então, hoje o ciclismo ele tem variáveis, né? Tem um atleta que tem mais músculo, mais forte, vai para a pista, vai para um contrarrelógio, o outro que é mais magro, vai para a montanha, né? Mas, repito, inicia a sua atividade, mas procura tanto o seu médico como o nutricionista, que isso aí hoje anda em conjunto, né? E sempre tem a questão da suplementação que caminha junto com a nutrição, né? Porque às vezes a gente não consegue todos os nutrientes necessários na alimentação. E aí, de novo, que tu acabou de falar, médico e nutricionista para definir o que é necessário para cada pessoa. Exatamente. Se tu lembra, eu te perguntei, né? Hoje, uns dias atrás, um pai viu no Instagram ali do Kickoff e tal, perguntou do filho de 15 anos, né? Sim. Então, por quê? Ele já está preocupado na questão, porque nós não conseguimos na comida do dia a dia todos os nutrientes, né? Então a gente precisa de uma suplementação para quem treina mais diariamente, né? Que está consumindo mais, né? A gente baixa muito a imunidade, então hoje a suplementação ela também está andando junto com a nutrição, O que tu consome hoje de suplementação, assim? Bom, eu não gosto, assim, de... Não todo o teu passo a passo, mas o que tu acha importante, assim, dentro do que tu consome? Eu gosto, assim, de tomar um período de creatina, não sempre, né? Eu gosto de fazer períodos, o load up aqui. Faço uns períodos BCA. Vitamina B12, eu acho muito importante, né? A B12, né? E às vezes eu controlo bastante também a minha vitamina D, né? E o ferro, né? Pra ver como é que tá ali também pra gente consumir, né? E aí de pré-treino eu tô usando o Kickoff, né? Cara, não tem comentários, assim, hoje pra mim, que eu ando há 40 anos, já tomei, depois ali dos 20 anos que eu comecei a tomar pré-treino, é o que eu já te falei isso, não preciso repetir, não é nada de querer fazer comercial, mas foi a experiência mesmo. Realmente, assim, o que me deu um resultado muito bom, e os meus alunos que estão tomando o feedback é sensacional. E ele tem também o Recover, né? Que é o pra gente, né, relaxar e descansar e ter um bom descanso. Que é o que a gente falou antes, a questão do sono, da recuperação. Exatamente, tu ter um sono adequado, né? Porque às vezes acontece, o teu dia a dia tá agitado, né? Muita gente treina, muito atleta, né? Treina à noite, adrenalina milhão e, cara, não consegue dormir. Como é que desliga, né? Não tem como desligar. Não tem botão para desligar. Então, né? cara, é importante tu né, deixar aquele período da baixa, né? Sim. Então, mas basicamente é isso. A creatina, BCA, a gente toma vitamina B12, né? Então, comer bem, assim, eu cuido também a questão. Gosto de um doce, como todo atleta, né? Gosta de um doce, um formigão, né? A gente fica, às vezes, tão deprimido essas coisas. Sim, o cafezinho no pancheta, né? O cafezinho no pancheta ainda, com bolinho lá, com chocolate, ganache, né? Aquilo ali não pode faltar. Então, cara, mas a gente tem que ter o prêmio também, não pode ser também, eu sempre falo, eu sou um atleta que eu andei a minha vida inteira a 80 por hora, não a 180. Que a 180 eu ia ter 5 anos, 10 anos e eu ia parar. Então, eu sempre falo para meus alunos, né? Vamos fazer o teu período a 80 por hora para ser longo, né? Ser constante. Porque a vida continua, né? Porque a vida não termina depois. Exatamente. Então tá, Beto, eu acho que te agradeço mais uma vez por comparecer ao nosso Kickoff Talks, o primeiro de muitos, né? Isso aí. De ter você Primeiros aqui. de muitos, né? E tô te esperando para treinar. Com certeza. Vamos lá, Dieguinho, tá? Valeu mesmo. Nota 10. Obrigado pela oportunidade. Se quiser deixar teu contato para o pessoal que quiser mais Instagram, informações. rr.cycling, já tá escrito lá. Instagram, arrasta pra cima. rr.cycling, arrasta para cima. Então, tá bom. Show.